E aí, galerinha, show de bola! Professor Juscelino Aquino, de literatura, te convidando para fazer hoje mais um passeio, né, na historiografia literária. Na aula de hoje, nós trabalharemos um dos conteúdos mais conhecidos do ensino médio, o conteúdo do romantismo. Se você está assistindo essa aula, isso quer dizer que você fez a escolha pelo melhor curso, que é o curso Replay. Vamos lá então. Vamos lá! Na aula de hoje, trabalharemos a estética do século XIX, conhecida de todos nós como romantismo, né? Então, na nossa aula de hoje, nós trabalharemos esse intervalo de tempo do século XIX. Professor, mas sendo preciso, qual é o intervalo de tempo em que temos a estética romântica? É esse intervalo de tempo, entre 1836 e 1881. É nesse intervalo que começa ainda na primeira metade do século XIX e vai até a segunda metade do século XIX, com a segunda lá por meados da Revolução Industrial, daquele surto cientificista do final do século XIX, mas é importante que nós saibamos o intervalo de tempo em que se deu o romantismo. É importante que a gente compreenda o contexto socioeconômico, sociopolítico, econômico, filosófico, ideológico desse momento para compreender as mentes dessa época e a produção artística desse intervalo de tempo. Então, sem dúvida, conhecer o romantismo é conhecer o seu contexto histórico. Essa data aí destacada em vermelho é a data da primeira obra romântica. Professor, quando isso aconteceu? Olha aí, 1836 foi o ano da publicação do livro, né? Suspiros Poéticos e Saudades, de um autor conhecido como Gonçalves de Magalhães. Esse autor, então, é o marco inicial do nosso romantismo. A gente vai falar desse autor especificamente, da geração a que ele pertence, no momento apropriado. Precisamos conhecer primeiro, nós dividimos essa aula em três grandes momentos. Primeiro, temos que compreender as características do romantismo em geral, depois trabalhamos a poesia romântica e em seguida a prosa. Vamos desmembrar esse nosso conteúdo de romantismo em três encontros. Nesse nosso primeiro encontro, trabalhamos então o romantismo, o contexto histórico e suas características. Vamos a elas então. Se eu for tentar entender o romantismo, eu tenho que, de certo modo, situá-lo no intervalo de tempo do início do século XIX. Alguns desdobramentos são muito importantes para que eu compreenda o romantismo. Primeiro, a Revolução Francesa. Aquele ideal de liberdade trazido pela Revolução Francesa empolgou povos mundo afora. E a liberdade, que virou uma bandeira fortíssima nesse intervalo de tempo, afetou inclusive as artes. A estética romântica é fruto, resultado e consequência desse surto trazido pela Revolução Francesa. Teremos então, no início do século XIX, uma política de Napoleão Bonaparte complicada em relação à Inglaterra. Com essa luta entre os elefantes, o pobre capim, que é o que mais sofre, no caso Portugal, acabou acontecendo a fuga da coroa portuguesa de Portugal. Eles fugindo, né, por conta do bloqueio continental imposto aos ingleses pelos franceses, por conta desse descumprimento de imposições napoleônicas, os portugueses acabam sendo ameaçados de serem invadidos por tropas napoleônicas. Não tendo para onde ir, a coroa portuguesa acabou fugindo. E a coroa veio para onde? Para sua maior colônia, no caso, o Brasil. É importante destacarmos que no início do século XIX, um dos grandes eventos que vai afetar a estética romântica, que você precisa conhecer e entender, que vai contribuir com o romantismo, é a chegada da família real. A chegada da família real trouxe uma espécie de revolução cultural para o Brasil. Veio não só a corte, aquelas 15 mil pessoas em 36 caravelas, veio artistas de todos os modos, tivemos então que fundar um país que era só colônia para ser parasitado. Então, sem dúvida, que a gente pode destacar a chegada da família real no Brasil como um grande evento que impactou, né, que revolucionou, como a gente pode colocar aí a abertura dos portos, dos museus, de teatros, de universidades. Lembrando, só teremos ensino superior no Brasil no século XIX, então mostre como isso é recente no nosso país. Então, a chegada da família real, de certo modo, trouxe um sentimento agora de independência. As ordens partiam do Brasil para a Europa e não o contrário. Então, a chegada da família real e esse conjunto de transformações que ocorreram após a chegada afetaram diretamente as artes. Nós temos também um outro evento político, conhecido como a Declaração da Independência. O romantismo é resultado e consequência desse momento.
A Declaração da Independência, mesmo que simbolicamente, num puxar de espadas à margem de um rio, mostra a necessidade e a vontade de um povo de libertar-se politicamente. Então, professor, como eu devo entender o romantismo? Você deve entender o romantismo como uma arte, que é resultado, consequência e efeito colateral de um momento que o Brasil desejava tornar-se independente, não só politicamente, como também artisticamente. E essa arte que se apresenta como agora uma arte que vai ser independente do que era feito aqui no Brasil, ou seja, imitação da europeia, vai ser a estética romântica. Então, sem dúvida, esse conjunto, esse contexto sociopolítico vai ser o fermento, ela vai ser a raiz de todo esse espírito romântico, já que o romantismo vai nascer coincidente com a vontade do povo brasileiro de criar uma arte de uma espécie de identidade nacional. E é assim que a estética romântica vai se apresentar. Para entendermos o romantismo, temos que entender algumas características gerais. Vamos a ela. O romantismo é uma estética que, em oposição à estética anterior, no caso, o neoclassicismo, que se apresentava como racional, medido, coeso, harmônico, o romantismo vai se apresentar como a estética do exagero, a liberdade como princípio, a liberdade dos versos, a liberdade das formas. O romantismo vai ser desapegado da questão da forma e se preocupar muito com o conteúdo. Então, algo que eu posso destacar em relação ao romantismo é a liberdade de expressão. Individualismo e subjetivismo. O autor romântico retrata um mundo de acordo com o seu olhar. É a sua ótica sobre o mundo que é expressa dentro dos seus trabalhos. Valorização das emoções, sem dúvida. É uma escola é um amálgama de várias ideias, mas o romantismo é pautado, se a escola anterior, no caso o arcadismo, é pautado pela razão, o romantismo pela emoção. Professor, eu queria destacar uma palavra aqui no meu mapa mental sobre aquilo que está sobre toda a expressão romântica, é a palavra nacionalismo. Sem dúvida, o nacionalismo está acima de tudo dentro da estética romântica. É uma escola absolutamente nacionalista, de um nacionalismo idealizado, na figura do índio, na paisagem geofísica, nos arquétipos de beleza feminino, na valorização de todo o cenário nacional. O romantismo é uma estética nacionalista, é a primeira escola da era nacional. Tudo que foi feito antes, o barroco e o arcadismo, é um mero arremedo daquilo que se fazia pela Europa. O romantismo não. Ela é uma estética que se apresenta como genuinamente made in Brasil, é o romantismo. Escapismo e fuga da realidade. Os autores românticos, dominados por suas emoções, acabam fugindo do cenário da vida real, procurando a fantasia, o sonho, e acabam, de certo modo, dentro dessa busca da fantasia, escapando para lugares como a infância, lugares paradisíacos, ilhas desertas, torres que vão até as nuvens, né? Os autores românticos e suas idealizações. O pessimismo, o gosto pelo desespero, a angústia, a melancolia, o tédio, vai ser uma das características da estética romântica. A valorização da natureza, sem dúvida. A paisagem nacional, a paisagem geofísica, vai ser um cenário interessante dentro da estética romântica. Religiosidade é uma escola cristã, né? O idealismo ou idealização da mulher, do índio, da sociedade. O romantismo é uma estética com essas características. Na aula de hoje, nós vimos, por exemplo, então, que estudaremos uma escola que surgiu no início, na primeira metade do século XIX. Vimos que essa escola ela é fruto, consequência, resultado de um contexto que no Brasil acabou coincidindo com a independência da arte brasileira, um momento de definição da brasilidade. O nome dessa escola, romantismo. Percebemos que o contexto do romantismo afetou e trouxe a essa escola um caráter nacionalista. O romantismo, então, será a escola do exagero, o exagero das emoções. Veremos nessa estética aí uma estética da libertação, a libertação da forma. É claro que a primeira geração ainda será um pouco apegada à forma e à métrica, mas as gerações posteriores terão a liberdade de expressão, a liberdade das emoções. Daí chegar aos exageros emocionais, os ultra-romantismo da estética, a idealização dos heróis, das personagens. Teremos mulheres extremamente lindas, heróis extremamente fortes, sociedades sem nenhum defeito. As mulheres ingênuas, frágeis, dóceis,
o amor, o final feliz aqui no Brasil e o final trágico na prosa romântica da Europa, né? Traremos então para nossas aulas essa estética chamada de romantismo, que tem a liberdade e o nacionalismo como princípio. Na aula de hoje, nós vimos o contexto histórico e as características da estética romântica. Te convido a dar continuidade aos seus estudos, queria que assistisse à próxima aula, já que na próxima aula trataremos da primeira geração da poesia romântica. Falaremos não só da primeira, como primeira, segunda e terceira geração da poesia. E numa última aula falaremos da prosa. Fica aqui então o meu abraço. Eu queria dizer que acredito que todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando. Fica com Deus, até a próxima aula.